Bom dia a todos. Todos nós possamos juntos agradecer a Deus, a Jesus e, em especial, um agradecimento à doutora Marlene, que sempre nos incentivou em todos os momentos e naqueles momentos em que nós nos sentíamos muitas vezes insuficientes para trazer informações. Então, nossa eterna gratidão a ela. A nossa proposta de hoje é falarmos um pouco sobre a psiconeuroendocrinoimunologia para o espírito imortal. Uma visão. Então, como introdução, partindo do pressuposto do espírito imortal e de suas inúmeras vivências de aquisição e incorporação de conhecimentos, assim também a imunologia perfeita, como nos diz André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos, esta imunologia perfeita dependerá, como ele nos diz, de um processo educativo e reeducativo do nosso ser imortal. Este processo educativo ao qual todos nós estamos matriculados. E estamos matriculados por leis, que são leis divinas. E são essas leis que nos dão rumo e sentido à vida. Traçamos para esses minutos de reflexão uma espinha dorsal, mas eu já vou antecipar. Nessa espinha dorsal estão faltando inúmeras vértebras. Isso do ponto de vista do conhecimento, tanto da ciência quanto do nosso conhecimento em relação à espiritualidade. Então, é nessa reflexão que nós vamos nos aventurar nos próximos minutos. Nós vamos rapidamente conversar sobre a comunicabilidade do sistema imune com o sistema nervoso. Esse diapositivo, que hoje parece simples, há uns anos atrás, se nós colocássemos na internet sistema imune e inervação, nós não encontrávamos esse diapositivo. Hoje, se você entra no Google e coloca esses 2 termos, inúmeros painéis são demonstrados, mostrando para nós aqui, por exemplo, a intensa inervação do sistema nervoso simpático em todos os órgãos e sistema do nosso sistema imune. Vemos um predomínio do simpático, mas também fibras do parasimpático. Nós vamos aqui pinçar a inervação do baço. Eu não consegui material a respeito dos outros sistemas. Com certeza eles existem, mas estão possivelmente em produção. Mas, em especial, o baço, nós vamos avaliar essa questão rapidamente. Nós sabemos hoje que o baço recebe fibras do gânglio celíaco densamente inervado pelo simpático. Então, como neurotransmissor predominante, nós temos o sistema adrenérgico, adrenalina, norepinefrina. Mas também este pesquisador, Dr. Kevin Tracy, nos mostra que, chegando a essas fibras e liberando a adrenalina, aqui em verdinho, tá? Norepinefrina, esta norepinefrina se liga às células T do baço e estas células T, na polpa do baço, liberam acetilcolina. Olha o começo da conversa. Essa acetilcolina, por sua vez, ativa receptores de membrana de macrófagos, então, receptores nicotínicos, colinérgicos,
que são aqui a nomenclatura desse receptor. E qual é a importância deste conhecimento? Estes macrófagos com receptores nicotínicos são extremamente importantes na modulação da resposta inflamatória. Então, por exemplo, quando há a ativação desse receptor, nós vemos aqui vários outros, são alguns, mas tem outros receptores. Quando há ativação pela acetilcolina, há uma intensa inibição do complexo proteínico NF-κB. O NF-κB é um intermediador na cascata intracelular da ativação inflamatória. E se este receptor é ativado com a inibição, resposta: redução de recrutamento de células imunes, redução de citocinas inflamatórias e de TNF-alfa. Estudando este mesmo pesquisador, estudando o reflexo anti-inflamatório, hoje denominado reflexo anti-inflamatório colinérgico, em modelos experimentais, observa-se uma modulação intensa das doenças autoimunes, quer sejam uma psoríase, ou uma artrite reumatoide, queimaduras, choque séptico e a inflamação pós-infarto. Então, para nós termos a ideia da comunicabilidade e da ativação possível que nós temos no nosso sistema nervoso autonômico. Bem, sistema nervoso, sistema imune, agora o sistema imune e sistema nervoso. Já é de amplo conhecimento e bastante antigo, vou pegar um exemplo. Quando um patógeno, uma bactéria ou um vírus, adentra o nosso organismo, a nossa imunidade inata liberará interleucinas. Das mais importantes, interleucina 1, 6, TNF-alfa. Essas interleucinas atuam intensamente no hipotálamo e vai regular temperatura, elevando a temperatura, mostrando sinal de alerta. Tem alguém entrando aqui. Este conhecimento já é antigo, mas, mais recentemente, já sabemos que as citocinas têm uma intensa atividade no crescimento e maturação de neurônios, ativação em hipófise, a ativação do sistema endócrino, e aí se fecha novamente esta cadeia. Todo esse conhecimento parece simples, mas, de fato, quem nos trouxe esta informação foi o Dr. Robert Adler, na década de 70, que, estudando o tempo de esgotamento de um reflexo condicionado, descobriu esta coisa tão interessante que nós acabamos de ver. Mas vale a pena nós olharmos esses dois primeiros estudos do Dr. Robert Adler para ver onde a questão de reflexo e aprendizado vai chegar. É extremamente interessante. Nós lembramos todos e conhecemos na área da saúde o reflexo de Pavlov. Aquela história da carne, primeiro a sineta, mostra a carne, salivação. A sineta, mostra a carne, salivação. A seguir, tiro a carne, toco só a sineta. O que vai acontecer? Córtex auditivo, salivação. Reflexo condicionado. E depois de um tempo, ele some, porque não tem mais a carne. O que o Dr. Adler descobriu acidentalmente? Ele pegou a ciclofosfamida, que nós também conhecemos, que é um imunodepressor, que tem uma atividade em vários tratamentos de quimioterapia, mas ele usou essa substância em uma dose pequena, de tal forma que todos nós sabemos que ela causa aversão. Aversão a comer, a ingerir. E ele injeta, então, essa ciclofosfamida nos ratinhos e vai observar.
Antes da injeção, um detalhe importante deste trabalho experimental, durante um período de tempo, ele ensina os ratinhos a ingerir água doce, então tem as 24 horas. Ele condiciona os ratinhos a ingerir água doce num determinado período do dia. Eles terão 1 hora para se alimentar durante 15 minutos. Esse primeiro condicionamento, com água doce. Todos condicionados, 2 grupos, grupo controle e grupo de desafio. Injeta no grupo de desafio a ciclofosfamida e no grupo controle solução salina. O que vai acontecer? Com o correr dos dias, vai se perdendo a ação da ciclofosfamida e vai se perdendo a aversão. Inesperadamente, os ratinhos voltam a ingerir quantidades cada vez maiores de água doce. E, para surpresa do pesquisador, ele estava avaliando o tempo de perda de aversão. Era isso que ele estava fazendo. Ele encontra que quanto mais os ratinhos mais rapidamente voltavam a ingerir água doce, eles morriam. E ele teorizou que eles morriam por imunodepressão. Então, uma informação química associada a uma informação, no caso, gustativa, retirando a informação química, continua a informação do córtex gustativo, e quanto mais eles ingerem, mais eles morrem. Ele tinha que comprovar isso, porque era uma teoria. Um segundo experimento, em 75, ele se associa a um imunologista, Dr. Nicholas Cohen. E aí eles desenham o mesmo modelo, só que eles não deixarão os ratinhos morrer. Eles pegam hemácias de carneiro, injetam no ratinho, fazem o mesmo experimento e avaliam o título de anticorpos com o correr do tempo. O que acontece? Nesse grupo que foi desafiado, a taxa de anticorpos cai com o correr dos dias. Está confirmado. E aí, estabelece-se o conceito de imunomodulação condicionada. Existe um aprendizado automático que acontece quando há estímulos concomitantes. Isso é tão importante, este reflexo condicionado e esta aprendizagem associativa, que neste livro nós temos aprendizagem associativa e teoria do condicionamento. Quando nós lemos esse livro, não li ele inteiro porque tem partes que são extremamente complexas para mim, mas eu fui à seção que me interessava, que é exatamente onde eles vão revisitar os trabalhos do Dr. Robert Adler. E nós vemos aqui, para quem é da área de educação, eu acho que esse livro é maravilhoso. Bem, o que nós vemos? Rapidamente, vários pesquisadores reproduzindo a informação. Vou passar rápido agora. Ciclofosfamida ou ciclosporina, sacarina, a seguir só a sacarina, ativação do gustativo, resposta, diminuição da produção de anticorpo. Se nós temos a ciclosporina, uma atuação maior na imunidade celular, também redução da imunidade celular. Outros 2 pesquisadores, avaliando se esse curto-circuito poderia ser rompido, ele descobre que, quando o baço é retirado, voltamos à questão do baço inicial, quando ele é retirado, havia a perda do reflexo. Não sei dizer se outros órgãos acontecem dessa maneira, mas aqui a importância do baço neste arco reflexo.
Vamos mais uma informação, essa aqui todo mundo já conhece. O estresse agudo e a imunidade. Nós sabemos que frente a um estresse agudo, há uma sensação que seja real ou imaginária. Nós vamos entrar em luta, ou vamos lutar, ou vamos fugir para sobreviver. E temos aí a intensa ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal com a produção do cortisol e a adrenalina. O que fazem essas substâncias no nosso corpo? Vão nos preparar para a luta. Do ponto de vista de imunidade, eu não vou falar das reações fisiológicas, mas do ponto de vista de imunidade, o que vai acontecer? Nós temos muitos trabalhos, pelo menos 2 grandes meta-análises, mostrando um aumento do número de neutrófilos, que é a imunidade inata, que nós já falávamos, interleucina 1, 6, TNF-alfa e outras, uma redução da atividade de linfócitos T, B, natural killer e proliferação de linfócitos T, o estresse agudo. Por exemplo, fazer uma prova, dar uma palestra no Medinesp, também. Mas este é o trabalho e é a linha de pesquisa que eu acho das mais lindas que eu já li. Estes autores começam a publicar em 2004, eu peguei o marco, mas tem outras publicações desses autores, que vão nos falar sobre epigenética do comportamento. E aí, mudanças, eu vou dar já o resumo final, mas é para a gente ver e analisar que é muito bonito. Mudanças do comportamento materno alteram a programação epigenética da prole de ratinhos. Como é que é isso? 2 grupos de ratinhos. Um grupo que terá negligenciado o cuidado materno e um outro grupo que receberá o cuidado materno. E esse cuidado materno é avaliado, por exemplo, com o número de lambidas que eles recebem. E o que acontece do ponto de vista de epigenética? Os filhotes negligenciados têm um aumento na metilação do gene codificador de receptores de corticoide. Portanto, um baixo nível de expressão deste receptor no hipocampo. O outro grupo, nós já vamos além disso, o outro grupo de filhotes cuidados, recebendo os cuidados, estão percebendo serem cuidados, eles terão uma hipometilação deste gene e uma maior expressão dos receptores no hipocampo. Qual vai ser a resposta? O aumento, quando há o aumento de expressão desses receptores, pequenas quantidades de cortisol sérico, que o ratinho elimina, imediatamente fazem um feedback negativo e o eixo hipotálamo-hipófise adrenal fica hiporreflexivo. Qual é o resultado? Opa, aqui. Uma prole menos estressada e mais carinhosa. O mais legal desse trabalho é a sequência. Eles fazem o cruzamento. Filhotes negligenciados passam a ser cuidados e os cuidados serão negligenciados. O que acontece? Uma reversão da marca epigenética. Estamos aqui. O que nos interessa saber? Se todas essas impressões subjetivas, emoções, mudanças de pensamento, mudanças de sentimento, serão capazes de modificar a nossa expressão gênica? Modificar o epigenoma e esta expressão? Vamos mais adiante. Estados mentais negativos e
a imunidade. Nós já vimos um pouquinho do estresse agudo, nós vamos ver um pouquinho do estresse continuado e câncer. Esse é um lindo trabalho experimental também em ratinhos. 3 grupos. Num grupo, os 3 grupos vão receber, esse é um modelo experimental de pesquisa na área de câncer. Os 3 grupos vão receber uma quantidade fixa de células tumorais e sabe-se que, desta quantidade fixa, 50% desta população desenvolverá o câncer. As outras 50% não. Então, nós temos aqui o grupo controle, 54% de rejeição de tumor, aproximadamente 50% esperado. No segundo grupo e no terceiro grupo, nós teremos os desafios. No segundo grupo, nós vemos aqui uma gaiola de Skinner. Na parte de base, da parte de baixo da gaiola, o estímulo elétrico constante. Periodicamente, diariamente, os ratinhos são estimulados com esse estímulo elétrico. O que acontece com o ratinho quando você toca estímulo elétrico nele? Fica desesperado na gaiola. Ele fica circulando que nem doidinho. É uma judiação. Nesta gaiola, é só isso que se faz. Mas, na última gaiola, os ratinhos têm na sua lateral uma alavanca. E ele aprende que, quando ele começa a correr e aciona sem querer a alavanca, ele interrompe o choque elétrico. O que vai acontecer na taxa de rejeição? Eu nem precisaria falar as taxas, né? Já está evidente o que está acontecendo. A taxa de rejeição neste segundo grupo foi de apenas 23%. E a taxa de rejeição, interessantíssimo isso, do terceiro grupo, de 63%, e não dos 50% esperados. Quais são as lições? Ou a lição crucial. Parece que muito mais que a percepção de impotência faz uma modificação na resposta do corpo. E, além desta questão, quando nós descobrimos, vou fazer uma inferência, alavancas internas com as quais conseguimos lidar com a dor, nós modificamos as nossas defesas naturais. É o que um experimento mostra. Esse experimento já foi reproduzido outras vezes com os mesmos resultados. E os estados mentais positivos, será que eles interferem com a nossa imunidade? Nós vamos pegar um também, que são marcos dentro desta caminhada da psiconeuroimunologia. Este pesquisador, atualmente ainda na Universidade de Stanford, tinha acabado de se formar, trabalhando com mulheres psiquiatras, foi levado a trabalhar com mulheres com câncer de mama metastático, consideradas terminais. Estas mulheres, em grupos de apoio, começam a receber esse auxílio psicológico, emocional, espiritual, seja lá o nome que nós quisermos dar a ele. E muitas delas, não tendo mais nada a perder, conseguem falar, conseguem dizer, conseguem modificar estados mentais anteriores. Qual não é a surpresa deste pesquisador, totalmente cético, que ao passar de 8 anos, avaliando as suas anotações, encontra que aquele grupo de mulheres que conseguiu lidar com o seu sentimento de impotência tinha uma sobrevida de 2 a 3 vezes maior do que aquele grupo que não conseguiu lidar com esse sentimento. E a espiritualidade e religiosidade, que nos interessa também de perto. A espiritualidade e a religiosidade intrínseca, aquela que nos dá um enfrentamento positivo para a vida, para as dores,
para as dificuldades, aquela que nos dá o otimismo, que nos dá a percepção de felicidade, que nos dá percepção de sentido da vida, que nos dá a capacidade de ultrapassar limites e dificuldades. Resume o Dr. Harold Koenig que estas pessoas que têm a sua espiritualidade, a sua religiosidade intrínseca bem estruturada, ou, nós vamos ver mais a seguir, desenvolvida, terão, e são pessoas, comparando com o grupo de pessoas que se dizem materialistas, têm uma saúde mental, no sentido de o sentido da vida, propósito, conexão, bem-estar e esperança, muito scores dessas sensações muito melhores do que as pessoas materialistas. Tem menores índices de depressão, suicídio, ansiedade e tendência ao vício. E do ponto de vista do estudo da psiconeuroimunologia, que utiliza marcadores biológicos para esta avaliação, taxas menores, incidências menores de doenças cardiovasculares, câncer e maior sobrevida. Então, parece realmente importante. Na nossa área específica de atuação, encontramos 2 publicações. Uma delas, 106 homossexuais HIV positivos, e desses indivíduos, aqueles que apresentavam o seu coping positivo, o seu coping religioso positivo, tinham melhores contagens totais e percentuais de CD4 do que aqueles que são menos religiosos. Esse é um estudo mais transversal. Mas este trabalho, que é um trabalho a longo prazo, são 4 anos de avaliação, de 100 pessoas com HIV positivo, 45% delas demonstraram uma eclosão de espiritualidade e, depois do diagnóstico, este grupo, comparado com aquele grupo que não tinha a sua religiosidade intrínseca, demonstrou uma redução de perda de células CD4 e um melhor controle da carga viral. Redução de células CD4 é um dos parâmetros que a gente utiliza na indicação e no início de terapia antirretroviral. Portanto, a mudança de espiritualidade e religiosidade também é preditora desta doença. E não poderíamos deixar de conversar um pouquinho sobre a glândula pineal, como organizador biológico de processos neurofisiológicos. Dr. Reiter, em 2001, nos diz: a pineal é um órgão endócrino multifacetado, cujos produtos secretados, direta ou indiretamente, afetam todos os órgãos e células do organismo. Interessante que ela está logo abaixo do terceiro ventrículo. E tudo que ela produz banha o sistema nervoso inteiro e interfere com ele. Sabemos que ela produz a melatonina. Melatonina derivada do triptofano e com uma característica anfifílica. O que é isso? Ela é hidrossolúvel e lipossolúvel. Portanto, não há barreiras para esta molécula em nenhum sistema ou célula do nosso corpo. Ela entra em todos os cantinhos. Tem uma intensa atividade antioxidante e é encontrada em todos os organismos vivos. Funções da pineal: organizador biológico e funções cíclicas. Aqui, uma lista de ações da melatonina conhecidas na atualidade. Nos interessa ver a regulação do sistema imune. Então, já reconhecido e sabido, uma importante atividade oncostática,
com inibição de crescimento de tumores estrógeno-dependentes. Promove síntese de citocinas e proliferação de linfócitos. Aumento da atividade de células natural killer. Nós sabemos a importância destas células em inúmeros processos do sistema imunológico. Essa última é maravilhosa. Aumenta a apresentação de antígenos pelos macrófagos. Nós sabemos da importância da qualidade de apresentação dos antígenos para haver uma resposta imune adaptativa específica, mais e mais específica para aquele antígeno que está entrando no nosso organismo. Então, olha onde a melatonina age. Aqui um trabalho tentando mostrar os efeitos de campos magnéticos de baixa frequência sobre a melatonina e cortisol. E nesse trabalho ele coloca ali uma infinidade de outros trabalhos, é uma revisão, em que ele vai tentar estabelecer se os campos de baixa frequência que nós todos estamos expostos, se eles de alguma forma interfeririam com a secreção de melatonina e com a questão da oncogênese. A maioria dos trabalhos são para câncer de mama e também para leucemias em crianças. Os trabalhos são contraditórios. Alguns dizem que sim, outros trabalhos são indiferentes e outros trabalhos dizem que não, muito pelo contrário. Então, em termos de campos de baixa frequência, é onde nós estamos, parece que agora. Daqui para adiante, o que está em rosinha ou roxinho, são áreas de pesquisa, são áreas possíveis de pesquisa. E de onde é esta literatura? André Luiz e Emmanuel. Porque agora nós vamos colocar a vontade, nós vamos inserir a vontade nesta equação. Vamos tentar inserir. Então, nos diz lá André Luiz em Missionários da Luz. Ligado à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, área, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes, área, sob a determinação direta da vontade. Enorme área de pesquisa. Nós conhecemos da literatura que a glândula pineal ou epífise é essencial no exercício mediúnico, mas ela permanece dormente, embrionária em todos nós. Como nos disse ontem o Haroldo, nós estamos com sementes que precisam germinar, todos nós. André Luiz ainda falando, compreende agora as funções da epífise, ele, André Luiz, no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma. Segregando unidades forças, pode ser comparada à poderosa usina e deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade. Pensando novamente, ligada à mente, mas sob a determinação direta da vontade. Onde nós vamos encontrar a determinação direta da vontade? Aí nós vamos mudar para Emmanuel. No seu pequeno, grande livro, Pensamento e Vida, ele vai lá nos dizer que a nossa mente, ela é dividida em 4 gabinetes: do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória. Quando esta mente não tem a ação da vontade, o desejo compra desenganos. A inteligência aprisiona-se na criminalidade. A imaginação gera sombras. E a memória, como uma excelente e fiel registradora, nos faz cair em deploráveis relaxamentos.
Mas ele também nos afirma que é ela, suficientemente forte, quem sustenta a harmonia do espírito. E ele também nos chama a atenção de que ela não impede o reflexo mental, ela não impede a conexão com o semelhante, pois a sintonia, o compartilhamento é irrevogável. Mas, impondo a sua ação, ela administra e administrará os 4 gabinetes. E onde é o momento de melhor aquisição destes reflexos condicionados, destes condicionamentos, destes novos aprendizados, de nova expressão gênica, de um epigenoma diferenciado na educação, no momento da reencarnação. Mas e se nós perdermos a reencarnação? Se eu perdi um momento da educação, não tem mais jeito? Tem. A adolescência, a idade adulta, novamente, sob a sua ação, ela administra os 4 grandes gabinetes. Nos diz então André Luiz que são exatamente essas mudanças. Mudanças de sentimentos, mudanças de pensamentos, de atitudes internas, para nós conquistarmos esta imunologia perfeita. E como conclusões, nós diríamos assim: na organização do nosso sistema imunológico e sua comunicabilidade com o sistema nervoso, nós vemos, na verdade, a organização milenar de todos os organismos vivos. E a nossa trajetória, a sua, mas é a nossa trajetória, para nos adaptarmos e evoluirmos, com táticas cada vez mais e mais refinadas, sofrendo a pressão seletiva constante e incorporando novas aquisições a partir dos estímulos do meio ambiente. O entendimento dessa rede complexa, onde não há solução de continuidade, está longe de ser completo. Mas, como nos disse um pesquisador, somos capazes de ver o sistema imunológico como uma extensão móvel do sistema nervoso. Ele chega a ser ousado, dizendo que o sistema nervoso não é tudo isso. A gente sabe que é. E a vontade mais e mais consciente parece ser o futuro da saúde de um ser integral, portanto, de um ser mais saudável. E numa mensagem que recebemos, gostaríamos de dividir com vocês. Jesus e a doutrina dos espíritos, que são as janelas pelas quais falamos, nos exortam a mudanças de hábitos, mudanças de pensamentos, mudanças de comportamento. E tenho a forte impressão, como a de muitos pesquisadores que acabo de citar, que parecem ter esta mesma impressão de que, assim como mudanças do ambiente externo, ligados às funções básicas de nossa homeostase, vêm cada vez mais sendo descritas pela epigenética e, como vimos, pela epigenética do comportamento e pela imunomodulação condicionada, mudanças de hábitos alimentares, mudanças na atividade física, mães cuidadoras, todos estes fortes modificadores dos trilhos neurobiológicos, assim também no futuro, cremos que veremos os trabalhos que nos dirão como os estados mentais positivos, as virtudes, a busca do bem
e do belo são e serão os grandes modificadores das nossas realidades internas. Obrigada pela atenção. Bom dia.